pessoal, tudo bem? Voltamos com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira e a convidada dessa semana era a doutora Késia Rodrigues, que ela é especialista em gestão pública. Ela trabalha no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na Escola de Contas, e tem feito um trabalho extraordinário aqui no Estado de Alagoas, relacionadas à área de licitações, contratos, gestão. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E a primeira pergunta é: por que não raras vezes as questões de gestão pública são levadas ao Poder Judiciário? E, nesse contexto, nós podemos falar sobre ineficiência? Olá, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar do programa Minuto Gestão, que tem contado com a participação de diversos nomes do direito brasileiro. E respondendo à sua pergunta sobre as razões pelas quais a administração pública tem impulsionado o Poder Judiciário, eu diria que a administração pública tem lançado ao Poder Judiciário o cumprimento de 3 papéis: de correção, de substituição e de complementação. E a correção, ela se faz quando a administração pública não cumpre um dos elementos ali do ato administrativo, por exemplo, o motivo, a finalidade, a forma, o objeto, ou quando não completa determinadas fases do processo administrativo. Em caráter de complementação, a administração pública demanda o judiciário, deixa essa brecha para o judiciário quando se omite no poder regulamentar ou normativo. E, em última análise, a administração pública provoca o Poder Judiciário ou deixa essa brecha em caráter de substituição quando pratica excessos, especificamente no seu poder de polícia, nulidade de autos de infração, aplicação de multas, embargos, determinação de demolição de imóveis, por exemplo. E eu diria, Cláudia, que nesse contexto, numa visão da ciência jurídica, algumas circunstâncias até se teriam como naturais e aceitáveis do ponto de vista da judicialização. Já outras, eu diria que são tecnicamente inaceitáveis, porque elas me parecem se coadunarem com a falta de comprometimento com o princípio da juridicidade ou o princípio da legalidade, com o dever de atuação do administrador, quando ele suplanta determinadas fases do processo administrativo, por exemplo, ou quando ele não cumpre determinadas circunstâncias do processo. Então, isso acaba sendo uma porta aberta para se remeter ao Poder Judiciário pela incompletude da atuação da administração pública. E respondendo à segunda parte da sua pergunta sobre o que configuraria a ineficiência, eu diria que recai na necessidade de se produzirem resultados. E isso se consubstanciaria no simples exercício da plena atividade administrativa, se assim eu posso dizer, em não se gerar uma prospecção para o Poder Judiciário, que o próprio administrador cumprisse o seu mistério em todas as suas fases e de tal forma, observando-se os ditames do Estado Democrático de Direito, iria se cumprir o princípio da eficiência, seja em relação ao aspecto custo-benefício ou em relação ao cumprimento de normas, metas ou rotinas previamente estabelecidas. Entendi, professora. Mas o que vislumbrar a título de solução para que a gente possa diminuir o excesso de judicialização das demandas afetas à administração pública? Antes mesmo de se pensar nos métodos consensuais de solução de conflitos, o contexto requer que a administração pública atue de fato de maneira antecedente, que cumpra com o seu papel constitucional, legal, normativo. E antes que isso pareça algo fantasioso, o que falta, na verdade, é uma cultura, uma conscientização do papel da administração pública e de que o princípio da juridicidade,
o princípio da legalidade, ele precisa ser observado à risca no contexto da administração pública e que não haja, dentro da atuação da administração pública, o costume em judicializar. Aquele velho pensamento, Cláudia, de se não resolve na administração pública, eu remeto para o judiciário. Então, a questão é de mudança de mentalidade mesmo. É de levar a sociedade a essa cultura. Tanto o usuário do serviço cobrar isso da administração pública, como dos próprios órgãos, entidades, setores e agentes públicos assumirem este papel constitucional do ofício que lhe é conferido, sem gerar, repito, uma prospecção da sua demanda, que deve ser cumprida, começo, meio e fim, no âmbito administrativo, sem gerar essa prospecção para o judiciário, sem gerar esse motivo. Entendi, professora. Mas essa dinâmica, ela não vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição? Sobre eventual violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, eu diria que definitivamente não geraria uma violação, pois, ainda que a administração pública cumpra o seu papel fielmente, ainda que exerça corretamente o seu poder regulamentar, por exemplo, que não quebre nenhuma fase do processo administrativo ou suplante qualquer circunstância relacionada ao poder de polícia ou gere qualquer excesso no seu ato, o fato é que ainda assim o Poder Judiciário vai poder realizar esse controle, vai poder apreciar essa matéria, ainda que com aquelas circunstâncias de ponderação em relação a adentrar ou não no mérito administrativo. O diferencial, Cláudia, eu diria que seria a produção dos resultados pela própria administração pública. E isso tem um efeito positivo socialmente, porque a partir daí a sociedade não tem mais o interesse pessoal, eu não falo aqui de interesse processual, mas não tem o intuito, cai por terra o intuito de provocar o judiciário. Então, naturalmente, se teria uma administração pública na sua função típica eficaz, com uma produção de resultados esperados pela sociedade e, consequentemente, o não excesso de judicialização de matérias relacionadas à administração pública. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Doutora Késia, como é que o judiciário tem se comportado em relação a essa ineficiência do poder público? O Poder Judiciário tem enfrentado muito pouco essa questão relacionada à incompletude no exercício do ofício da administração pública. Pouquíssimo se fala sobre a ausência ou a interrupção de fases em processos administrativos, ou pouco se fala no método de proceder da administração pública. Observe, Cláudia, que a jurisprudência brasileira, sobretudo dos tribunais superiores,
ela se ocupa mais, quando se fala de matéria relacionada à gestão pública, à administração pública, ela se ocupa mais de questões relacionadas ao mérito administrativo, de poder ou não poder entrar no mérito administrativo, no pedido que foi feito ali, eventualmente, pelo usuário do serviço, e naqueles fatores que compõem o mérito administrativo. E pouco se adentra em relação à questão das fases, dos equívocos no modo de proceder da administração pública. E perceba que o tema mais corriqueiro nos tribunais superiores é relacionado ao direito à saúde. Então, acredito que ainda falta muito a avançar nesse aspecto. Falta na doutrina brasileira, talvez, despertar um pouco mais para esse aspecto, essa visão crítica, essa necessidade de debate sobre o comportamento da administração pública quanto às fases, quanto à estruturação e quanto ao modo de proceder na concessão do serviço que é o seu dever constitucional. Entendi, doutora. Mas quais são as principais consequências jurídicas e sociais advindas desse modo de proceder da administração pública? A grosso modo, Cláudia, eu diria que uma das principais consequências jurídicas desse arcabouço de atuação da administração pública recai na ausência do necessário debate doutrinário e jurisprudencial. E eu diria que consubstancia-se uma lacuna científica, uma lacuna na ciência do direito. E, do ponto de vista social, perdem-se resultados, perdem-se direitos, quebram-se expectativas e, lamentavelmente, tais circunstâncias se colocam de uma forma corriqueira, aceitável. Eu diria que quase imperceptível. E essas consequências elas precisam ser reavaliadas. Do ponto de vista social, a meu ver, gerando uma visão mais crítica dos usuários do serviço público e, ao mesmo tempo, uma revisitação da administração pública quanto ao seu modo de proceder. E acredito que a doutrina brasileira, os estudiosos, eles têm esse papel que é fundamental na transformação do direito administrativo brasileiro. Doutora Kézia Rodrigues, foi um grande prazer tê-la conosco. Muito obrigada por participar do Minuto Gestão com Cláudia Pereira. E para os nossos internautas, até a próxima semana com mais Minuto Gestão. Obrigada.